Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Dentre os soldados que receberam o encargo de quebrar os ossos dos supliciados, o que tomou a si essa tarefa e a executou era um admirador de Jesus, mas que, por temor, ocultava seus sentimentos. Não quis, portanto, praticar com o corpo do mestre, que ele acreditava estar bem morto, um ato que os romanos, como outros povos da antiguidade, consideravam infamante. Quando mesmo, porém, aquele soldado não se houvesse abstido, por impulso próprio de levar a efeito no corpo de Jesus a missão de que fora incumbido, teria sido desviado da prática do ato infamante por meio da influência magneto-espiritual que lhe inspiraria o pensamento e a resolução de o não executar, por inútil, em um corpo que, a seus olhos, já era cadáver. Um dos soldados, diz a narração evangélica, varou o lado do corpo de Jesus com uma lança e logo dali saíram sangue e água. Do ponto de vista em que vos mostramos Jesus, fazendo-vos a revelação em espírito e verdade da sua origem e da sua natureza extra-humanas, da sua posição espiritual com relação a Deus e ao planeta terreno, esse fato nada tem de espantoso. Jesus, que no entender dos homens estava morto, deixara na cruz o seu corpo fluídico em estado de tangibilidade e com todas as aparências da morte humana, conservando reunidos, pela ação da sua potente vontade, os elementos que o constituíam. Aquele sangue e aquela água que lhe saíram do lado, logo após o lançaço, foram um efeito fluídico, idêntico na aparência para os olhares dos homens ao efeito material que o golpe produziria num corpo humano. Estas palavras da Escritura, verão o que traspassaram, têm uma acepção geral. O pensamento que encerram é todo de ordem espiritual. Os homens teriam de vê-lo pelo pensamento, a ele a vítima voluntária do Gólgota. Os discípulos, após a sua ressurreição, teriam de vê-lo e de aurir nas suas aparições e nas marcas daquele sacrifício a confirmação da fé que possuíam e a força necessária para espalhá-la, não obstante as perseguições e mesmo diante do suplício extremo. Essas palavras da Escritura eram também palavras ditas para ser compreendidas no futuro pelos soldados que haviam sido os instrumentos do sacrifício, bem como por todos os que a ele assistiram ou o provocaram e fizeram que se consumasse. Todos, com efeito, são chamados a assistir ao segundo advento de Jesus nos tempos por ele preditos. Mas então, tantas encarnações terão passado sobre esses fatos que a dolorosa lembrança deles se lhes terá atenuado pela reparação. Não creiais que os que condenaram a Jesus sejam tidos por mais culpados do que os que condenaram Sócrates a beber cicuta, ou que lapidaram os primeiros mártires. O crime é proporcional à inteligência daquele que o comete. Se entre os fariseus, os principais judeus e os príncipes dos sacerdotes houve muitos que condenaram o justo conscientemente
para servir a baixos interesses humanos, também houve muitos que, espíritos atrasados, acompanharam a corrente por ignorância. Versículos 38 a 42 do capítulo 19 do Evangelho de Jesus segundo João. O sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Número 375. Estes fatos não exigem comentário algum. A narrativa que deles faz João e as dos 3 outros evangelistas se explicam e completam reciprocamente. João não se refere ao dono do sepulcro, porque isso nenhuma importância tinha e já fora dito quem era ele. O sepulcro, como dissemos anteriormente, pertencia a José de Arimateia. Não vos detenhais em particularidades pueris. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin.